clima melhor impossível aqui no Moisés Lucarelli, né? 5 vitórias consecutivas, liderança isolada do Grupo C e uma expectativa muito alta aqui no Majestoso. O técnico Marcelo Fernandes, que conquistou um feito inédito, né? Pela primeira vez desde 2001, um treinador da Ponte conquista 5 vitórias em suas 5 primeiras partidas. Desde a saída do Alberto Valentim, Marcelo Fernandes venceu Itabaiana, CSA, Londrina, o Derby 211 e também, agora na última rodada, derrotou o Brusque, aí partida de extrema importância que deixou a Ponte com 6 pontos no Grupo C na segunda fase, precisando aí praticamente de uma vitória e um empate para quem sabe conquistar o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje pela manhã, aqui no estádio Moisés Lucarelli, falaram 2 peças importantes. Uma que foi um dos responsáveis pela vitória no último jogo contra o Brusque, Miguel. Sofreu o pênalti convertido depois pelo Elvis, que deu o gol da vitória aí para a Ponte Preta, e também o zagueiro Simon, que vem ganhando a titularidade aí depois da saída do Emerson Santos e mostrando uma solidez defensiva muito grande. Acredito que a chegada do Marcelo foi importante, né, para oportunizar jogadores que não vinham tendo minutagem. Deixou claro que com ele não vai jogar, né, quem tem mais idade ou quem já jogou em outros clubes, né, deu provas já, deu mostras já com jogadores da base que vem sendo aproveitado, inclusive em jogos importantes, né, não só no final da primeira fase, onde a gente já estava classificado, mas nesses jogos do quadrangular também jogadores jovens já jogaram bastante. Então estou aproveitando meu momento de não ter abandonado nenhum treino, de não ter deixado de treinar, de me preparar, independente de estar jogando ou não, com a gestão anterior. Então isso é o que eu venho fazendo e felizmente estou colhendo fruto junto com todos que estão no campo. Apesar de tudo, nós temos um comprometimento entre nós mesmos, que é seguir batalhando para estar subindo a Ponte Preta e estar podendo fazer o nosso melhor para que nós possamos estar tendo esse acesso, se Deus quiser, até o título. Miguel, de apenas 20 anos, né, foi importante na partida contra o Brusque, sofreu o pênalti que resultou no gol do Elvis, como a gente falou agora há pouco, e ele também comentou, além, claro, de ter sido importante aqui no duelo contra o Brusque, ele também comentou sobre a importância dos jovens que vêm treinando no elenco profissional. Desde a chegada do técnico Marcelo Fernandes, muitos garotos da base subiram, e é claro que ele é mais um, ele que já disputou aí 2 partidas na Série C contra o Botafogo da Paraíba e agora também contra o Brusque. É bom, ajuda bastante, além do elenco, abraçar sempre nós, estar sempre ajudando, dando conselhos, corrigindo também, mas tendo uns moleques da base a gente acaba ficando um pouco mais confortável, até mesmo para resenhar, essas coisas assim. A solidez do sistema defensivo também é algo que vem chamando a atenção aqui no Moisés Lucarelli, né? Desde a chegada do técnico Marcelo Fernandes, a Ponte sofreu apenas 1 gol, ou seja, 1 gol nas últimas 5 partidas. A Macaca hoje tem a 3ª melhor defesa da competição, atrás apenas do Náutico e também do Floresta, as 2 equipes que figuram aí também nesta segunda fase da Série C. O único gol sofrido foi naquela partida contra o CSA, em que a Ponte já tinha aberto 2-0 no placar, então acabou não fazendo muita diferença, mas é claro que essa solidez do sistema defensivo, apesar de algumas saídas importantes durante o campeonato, vem chamando muita atenção, e o Simon, que hoje é titular absoluto, comentou sobre esse momento positivo da zaga pontepretana. Acho que a melhora a melhora é muito mais baseada na atitude da equipe do que de repente numa própria formação com 2 ou 3 zagueiros, né? Acredito que o momento que a equipe chegou no campeonato é um momento que a gente está vendo com suma importância para a nossa temporada, então é uma questão de todo mundo estar pensando no mesmo objetivo, todo mundo está se entregando da mesma forma dentro do campo. A gente falou no último jogo que a gente deveria fazer com que existisse uma competição interna entre a gente, sobre quem entrega mais, quem corre mais dentro do campo, e é isso que está acontecendo. Então, assim, eu falei ao final do jogo também que é um sistema defensivo de 11 atletas, né? Então, não são só os zagueiros que têm marcado, não são só os laterais, volantes que defendem. Então, isso tem feito com que a gente tenha uma solidez defensiva. Bom, na expectativa do acerto salarial, o elenco da Ponte já treinou hoje pela manhã, né? Fez a 2ª atividade visando este duelo de extrema importância. A Macaca viaja a Recife na sexta-feira para enfrentar o Náutico.
mas que tem boas recordações, né? O torcedor pontepretano lembra muito bem que na primeira fase a Ponte foi até Recife, teve um jogador expulso no primeiro tempo e ainda conseguiu sair vitoriosa, venceu por 1-0, e o elenco sabe que apesar de todas as dificuldades, tem total condição de chegar lá em Recife e conquistar os 3 pontos. Em relação ao Náutico, agora é um duelo muito difícil, independente dos últimos resultados, né, da nossa vitória, da derrota deles. Acredito que não vai mudar em nada a questão do duelo, porque é uma equipe extremamente forte, deu mostras durante o campeonato todo. É uma equipe que também tem a capacidade de subir, como todos da chave. Então vai ser muito difícil mais uma vez. Mas a gente está se preparando. A gente não pode escolher adversário nesse momento, a gente não pode escolher um caminho. A gente tem que enfrentar todos os adversários jogo a jogo, sabendo da dificuldade, mas também ressaltando a nossa capacidade de fazer qualquer enfrentamento e ser vitorioso. Bom, Batistão, o elenco pontepretano, além de hoje, é claro, tem mais 2 sessões de treinamento na quinta-feira e também na sexta-feira, quando finaliza a preparação e já viaja a Recife de olho nesta partida de extrema importância contra o Náutico. Algumas informações: Rodrigo Souza está no processo de transição física, ele que já está há um bom tempo no departamento médico. Sérgio Rafael deve continuar como desfalque e o volante Léo Oliveira ainda é dúvida. Ele vem treinando junto com o elenco, deve aparecer na lista de relacionados, mas a presença 100% dele a gente ainda não consegue cravar. Partida importante contra o Náutico neste sábado, que é claro vai ter transmissão na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. Volto com você. Beleza, muito obrigado. Tá aí o Vinícius Abarca, direto do estádio Moisés Lucarelli. Gostei aí da iniciativa, colocar o garoto, menino talentoso Miguel para dar a entrevista. Vai dentro do campo tendo oportunidade e fora de campo na entrevista também, né? Já vai treinando aí e foi muito bem. Falou muito bem, menino. Muito legal. Ele falou tão bem quanto ele jogou no último jogo, né? Foi bem também no jogo, Miguel, recebendo oportunidade. Acho que é isso mesmo, Batista. Vai calejando os meninos, né? Vai dando essa oportunidade. Parabéns, o Miguel aí, tá treinado. Tá bem, tá indo bem. Ele, nesse jogo aí, sofreu o pênalti. A gente tá comentando, aquele pênalti lá e tal, mas houve o pisão ali no calcanhar. E o árbitro estava muito próximo do lance e marcou o pênalti. No jogo anterior que ele entrou, né, ele deu aquele... Foi contra o ABC de Natal, acho que é isso, que ele fez um lançamento espetacular, ele é destro, mas ele fez um lançamento... Não foi ele. Quem fez o lançamento foi o Matheus Henrique. Exatamente. Matheus Henrique que fez o lançamento e não o Miguel. Vamos lá, Breno Beretta, a sua opinião a respeito da Ponte. Tem a questão do Léo Oliveira. Não sabemos se a gravidade da lesão, mas pode ser que ele tenha condições de jogo, não é isso? Exatamente, Batista. Existe a possibilidade dele jogar, né? Se ele não jogar, qual é a possibilidade? O próprio Lucas Cândido é um jogador que está aí à disposição do treinador, né? Que foi titular durante boa parte da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e é um jogador que foi peça importante do técnico Alberto Valentim. Quem sabe ele não possa ter mais uma oportunidade entre os titulares. Agora, sobre garotos da base, veja só a importância desse trabalho, né? Não agora, não nesse momento, mas de dar cancha para esses jogadores e deles terem oportunidade, já esses jogadores podem gerar muito dinheiro para a Ponte Preta. Se a Ponte conseguir vender bem esses atletas, não só utilizá-los entre os profissionais, mas se conseguir vender bem, vai ser muito importante para a saúde financeira da Ponte e para o futuro da Ponte Preta, que foi sempre um celeiro de craques, né, Batista? O Miguel, ele jogou contra o Botafogo da Paraíba e ele fez o cruzamento, teve um gol que foi cruzamento dele. Então, contra o Botafogo da Paraíba, ainda com o Alberto Valentim e agora com o Marcelo Fernandes. Então, 2 jogos do Miguel na Série C. Bom, se o Léo Oliveira tiver condições de jogo, né, acredito o Marcelo Fernandes não deve mudar o esquema para enfrentar a equipe do Náutico. Agora, se não tiver o Léo Oliveira, o que é que ele vai fazer, né? Qual é o volante que entraria aí no lugar do Léo Oliveira? Então, no último jogo o Léo saiu machucado e entrou o Lucas Cândido, né? Então, assim, a gente não sabe, né, Batista, o dia a dia. Ele tem a preferência, quando chegou, colocou, como é que chamou outro menino lá, que não tinha condição de jogo nessa última partida aí?
Me fugiu o nome agora do volante. Rodrigo Souza. Rodrigo Souza, exatamente. Tá recuperado. Então, o Rodrigo Souza é um cara que... Mas é outra característica. Quando chega o Marcelo, ele colocou o Rodrigo Souza para jogar. E na hora que precisou na vaga do Léo Oliveira, ele colocou o Lucas Cândido. Então não dá para saber, né? Se você me perguntar, eu prefiro o Rodrigo. Entendeu? Mas a gente não sabe, né? O dia a dia, como está sendo. E o Lucas Cândido, diga-se de passagem, entrou bem no último jogo. Entrou lá, tá. Inclusive acho que foi ele que cruza a bola, né? Do pênalti lá, ele que faz um cruzamento lá pelo lado direito. Então não sei. Eu escalaria o Rodrigo, mas eu acho, pelo que já está acontecendo, que o Marcelo vai dar oportunidade novamente ao Lucas. E você, CH? Eu acho difícil o Lucas voltar para o time. Eu vou explicar por quê. Por característica, eu acho que seria a substituição mais próxima, uma característica por outra. Mas o momento do Lucas não é bom. Não é bom. Eu tenho a impressão que ele vai de Rodrigo. Não sei se vai ser o melhor. Eu tenho certeza de uma coisa. Sem o Léo Oliveira, a Ponte vai ficar menos com a bola. E isso é preocupante. Preocupante porque se o Simon, que deu entrevista aí, melhorou de condição, muito por conta, a Ponte tem sido menos agredida. O meio-campo está organizado, está tocando a bola, a Ponte está valorizando, está jogando, esses caras estão arrastando a bola para frente. Então, tudo é uma engrenagem. E nesse momento, uma partida tão difícil, perder o Léo Oliveira é um desfalque considerável. Isso é verdade. E lá no campo dos aflitos, provavelmente deve ter novamente campo lotado, né? É o jogo da vida do Náutico. Provavelmente vai ter aquele caldeirão montado lá para esperar a Ponte. Mas a Ponte enfrentou um caldeirão parecido com esse no derby. Jogou lá no Estádio Brinco de Ouro, 20 mil torcedores estavam lá. Deve ser exatamente o mesmo número de torcedores no Estádio dos Aflitos. E a Ponte não se intimidou, não sentiu o público adversário. Será que sentirá nesse jogo diante do Náutico? Batista, analisando o time pontepretano, né, a gente vê jogadores experientes, né, cara? Cara acostumado com decisão, acostumado com casa cheia, hein? Jogadores cascudos. Exatamente. Por exemplo, o Elvis. Você acha que o Elvis vai estar preocupado com a torcida? O Diogo Silva, por exemplo, né? O Simon, né? O Wanderson, né? O Arthur. É tudo nego experiente, cara. Tudo nego que já está acostumado. Então eu não vejo, claro, a pressão ela é normal, né? Vai ter a pressão? Claro que vai. Maior ainda, né? Maior ainda do que foi propriamente contra o Guarani, que estava lotado no último jogo, os aflitos, né? Agora, a pressão ela vai existir. Mas eu não acredito que isso interfira nada, não. É claro que, né, os jogadores do Náutico, né, tem um incentivo a mais, tal, mas de pressão pro lado pontepretano, eu acho que isso aí, o que vai ser na bola mesmo e na técnica. Eu não sei se foi o Breno ou Pedro Piscinato, no programa Esporte em Debate, falando a respeito de uma premiação, que o Náutico está colocando uma premiação. Foi você, ô Breno? R$100 mil para cada jogador, é isso? Fui eu. É uma premiação, isso a cada vitória, Batista. R$100 mil dividido no grupo, né? R$100 mil para cada vitória e R$50 mil para empate. Foi o que a gente descobriu. E R$1 milhão, no caso do acesso, é isso? Exatamente, R$1 milhão pelo acesso. Não é oficial, né? Uma informação extraoficial, mas é o que eu acabei descobrindo nos bastidores lá com o pessoal de Recife. E a primeira parcial, mais de 9 mil ingressos já foram vendidos. Hoje é quarta, hein? O jogo é sábado. Já venderam mais de 9 mil ingressos lá no Estádio dos Aflitos. Vou dar 2 exemplos claros que deixam clara também a minha opinião. Derby, Guarani e Ponte, quantos pagantes? 19 mil? Quase 20. A Ponte ganhou o jogo. Agora eu vou falar do Guarani. Tinha 16 mil lá no jogo contra o Guarani. Quem ganhou o jogo? Do Náutico. Guarani. O torcedor não entra em campo, Batista. A atmosfera é legal, os caras até se motivam. Mas se não tiver competência nessa altura do campeonato,
e também a parte emocional, você tem toda a razão, esquece, não vai para lugar nenhum. A Ponte já foi suficientemente, o Guarani também, testados nesse sentido, e para mim, os jogos que eles não conseguiram vencer, não foi por causa de pressão. Bom, e mais uma vez lembrando, o jogo terá transmissão aqui na tela da Band, 5 da tarde. É metal, esfregando em metal. Náutico e Ponte Preta, você vai acompanhar na Rádio Bandeirantes e também aqui na tela da Band. Coloque aí nas redes, coloque aí, mande a mensagem para todos aqueles amigos, amigas que você sabe que eles gostam de futebol. Tela da Band, TV aberta, de graça, e também no Band Play. Baixe o aplicativo, não paga nada e você acompanha o jogo em qualquer lugar do Brasil.